Evangelho de Lucas, capítulo número 2, do verso 21 até o 24. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Eu faço, de segunda a sexta-feira, parte de um quadro, de um programa de rádio, chama Nossa Rádio, né? E das 10 às 11 da manhã, eu participo de um quadro chamado Julgamento do Dia. É um debate sobre algum tema, todo dia tem um tema diferente e tal. E a apresentadora, a âncora do programa, chama Fátima. O André trabalhou com ela não esquece dele de jeito nenhum. E a Fátima descobriu que eu fiz história e falou para mim: pastor, a época que eu mais gosto é Idade Média. Eu queria estudar os tempos medievais, se eu pudesse, né, pagar um curso, eu faria um curso de história medieval e tal. E eu fiquei me lembrando dos tempos lá no século passado, quando eu estudava história, e era a minha matéria predileta também, né? Eu tinha lá o professor Novaes, que a gente apelidou de Alberto Roberto, né? Porque ele era igualzinho ao Alberto Roberto, né? Ele entrava na sala, todo empolado, e a gente não aprendia quase nada com ele. E havia um outro professor, que era, na verdade, o professor titular, chamado professor França, ele já faleceu, e que ele era o dono da cátedra e que nos ensinava Idade Média, né? Entre outros professores também que eu tive desse período. A Idade Média é o maior período da história do homem, são 1000 anos, né? Vai da queda do Império Romano no Ocidente, em 476, até a queda de Constantinopla na mão dos turcos, né, em 1483. Então são 1000 anos de história. E o que mais marcava nas aulas de história medieval era a descrição que o professor França fazia dos privilégios que os nobres possuíam na Idade Média. A Idade Média é fácil de a gente entender. A Idade Média é ocidental, né? Havia lá os camponeses, a vida não era urbana, as pessoas não moravam nas cidades, as cidades eram muito inseguras, tinham sido destruídas pelos bárbaros, pelos vândalos, né, e que eram, na sua grande maioria, oriundos das tribos germânicas ou do norte, os vikings, né? Então, morar na cidade não era bom. Então, as pessoas foram para o campo e se instalaram nos campos como camponeses. E para proteger os camponeses, os donos das terras, que eram os senhores feudais, construíam fortalezas, castelos. Em caso de invasão, os camponeses corriam para o castelo e lá eles se abrigavam até que o perigo passasse e eles eram defendidos. Quem lutava nas guerras, né, nas batalhas contra os invasores, não eram os camponeses, eram os nobres. Fazer parte do exército, ou na época chamada de cavalaria, né? Fazer parte da cavalaria era algo reservado apenas aos que tinham sangue azul, os nobres. Então, esses eram os privilegiados. Aí você vai dizer assim, mas privilegiado como se ele tinha que lutar, né? Primeiro que esse negócio de lutar não tinha inimigo mais, né? Isso tinha passado já, foi muito pouco o tempo das batalhas contra os vikings e os bárbaros, né? Tanto é que eles resolveram fazer as cruzadas lá para libertar os sagrados sepulcros da mão dos turcos. Mas eles lutavam entre si, né? Fazendo as justas ou jogos, ou mesmo fazendo guerra entre eles. E não trabalhavam. Nada. O trabalho era uma coisa considerada ruim e, portanto, reservada aos artesãos e aos camponeses. Então, todo o sistema feudal era sustentado economicamente
pelos camponeses e artesãos. A nobreza, e entre a nobreza o clero, ninguém trabalhava, né? Então eles eram literalmente os donos das terras e das pessoas. Literalmente, né? Se por acaso um determinado feudo, por exemplo, o Moinho Velho, né? Na verdade um feudo tinha o tamanho do Ipiranga. Então o bairro de Ipiranga mudasse de senhor feudal, todos os habitantes do Ipiranga mudavam de senhor, obrigatoriamente, né? Ninguém, não tinha mobilidade, você não podia ir para outro lugar, nada, você estava preso àquele feudo, àquela terra lá, e à vontade do senhor, né? Em compensação, você tinha a sua segurança garantida, né? Por esse senhor que iria guerrear por você e ceder o castelo dele para você ficar abrigado lá enquanto durasse a invasão. Mas você vai sustentar todo o sistema. Tudo que você produzir, boa parte vai para o senhor. Todas as vezes que você precisar se deslocar entre o feudo, você vai pagar pedágios para o senhor. Se você precisar usar qualquer mecanismo, qualquer ferramenta, um moinho, por exemplo, como havia aqui no Moinho Velho, né? Se você precisasse usar o moinho para moer o grão que você plantou para o seu sustento, você vai pagar para o senhor. E o senhor não paga nada para ninguém. Ele está imune a impostos, taxas e deveres. Ele só tem privilégios, inclusive alguns bem escabrosos, né? Dizem os historiadores que quando uma donzela ia se casar, o senhor tinha o direito à primeira noite. Ele podia recusar, conforme fosse a donzela, né? Mas ele tinha direito. Era o direito dele, né? Esses privilégios são a grande causa da Revolução Francesa, que vem em seguida, né? Porque com o sumiço dos perigos, os privilégios se mantiveram, a nobreza continuou sendo nobre sem dar nada em troca. Não havia mais necessidade de oferecer segurança a ninguém. Mas os privilégios se mantiveram por séculos, né? E aí eles vão acabar provocando a revolta popular, e na França surge a primeira insurreição, conhecida como Revolução Francesa, tá? Com a queda da Bastilha, que aliás a data é bem próxima de nós agora, e provoca uma grande mudança, produzindo igualdade. Ninguém mais é maior nem menor, né? Liberdade, ninguém mais está preso à terra, todo mundo pode ir para onde quiser. E fraternidade, todos se amam. Tá? Os três ideais da Revolução Francesa são uma oposição ao sistema de privilégios medievais. Aí você vai perguntar assim, puxa, que legal, mas o que isso tem a ver com o texto? Tudo. Você vai ver, você vai entender, já já. Sabe, irmãos, eu comecei a estudar o Evangelho de Lucas nestas viagens, nem sempre são viagens, às vezes aqui em São Paulo mesmo, nesses momentos de contemplação, porque eu pedi a Deus respostas para as minhas angústias e para as minhas inquietações e para as minhas inquirições de alma. E eu recebi de Deus, de forma muito clara pelo Espírito, que eu deveria encontrar essas respostas no Evangelho. E o Evangelho de Lucas foi escrito para que, diz o apóstolo, né, para que nós tenhamos plena certeza das verdades nas quais fomos instruídos. Está lá no primeiro capítulo, né, logo no prólogo de Lucas. Pois muito bem, uma das coisas que a gente precisa aprender é que muitas e muitas vezes Deus não vai se comportar da maneira como nós achamos que seria natural para um Deus. Deus não vai agir da maneira como nós achamos que Ele deveria agir, já que Ele é todo-poderoso. Deus, por exemplo, nesse texto vai mostrar que Ele é avesso a privilégios. Acompanhe comigo. Diz o versículo 21, completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, né? Depois de 8 dias o menino foi circuncidado e deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Ou seja, no tempo da lei, no tempo certo. Jesus foi circuncidado ao 8º dia.
como preceituava a lei. Levítico 12, verso 3. Está lá se você quiser conferir. Não foi antes, nem foi depois, né? Agora pensa comigo, quem era esse menino? Esse menino era Deus, né? Deus. Jesus era Deus, o menino era Deus. Mas isso não apressou e nem atrasou nada do que tinha que ser feito. Jesus foi circuncidado exatamente como o Zezinho Manezinho que nasceu no mesmo dia que ele. Igualzinho, nada, nenhuma mudança, nenhum privilégio, nada diferente. Certinho como qualquer outro garoto. Ao 8º dia, que era o tempo certo para o menino ser circuncidado, e mais, verso 22, acompanhe comigo. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Opa, peraí, tem outro prazo aqui. O prazo de Jesus era 8 dias, mas o de Maria era 40. Você pode ler lá em Levítico, no capítulo 12 mesmo, depois do versículo número 4, tem lá a mulher que gerava um garoto, né, e a mulher que gerava uma menina. Os prazos eram diferentes de purificação. No caso de Jesus, somados com os 8 dias para a circuncisão, dá 40 dias. No 41º dia, né, logo depois que termina o resguardo da mãe de um garoto, ele é levado para ser apresentado diante de Deus, né? O tempo certinho. O que isso significa? Bom, em primeiro lugar, Deus respeita o nosso tempo. Ele vive em outro tempo. Os teólogos chamam o tempo de Deus de Kairos. O nosso é Cronos. O tempo de Deus é Kairos. Porém, Deus respeita o nosso tempo, o nosso momento, né? Ele podia agir miraculosamente, mas ele não fez. Milagres só quando ele julga necessário. De resto, tudo vai seguir o rumo natural que ele mesmo estabeleceu. Quem foi que estabeleceu os prazos para a circuncisão e para o resguardo da mãe? Jesus, é Deus, na lei. Ora, a lei, ela reflete a vontade de Deus e a natureza, o mundo, a história, é o palco onde essa vontade vai se realizar. Então, muitas vezes, irmãos, nós esperamos atalhos de Deus, né? E Deus não usa. Esperamos soluções mágicas, miraculosas, e muitas vezes Deus não usa. E não usou nem na vida do filho dele. Fez tudo como tinha que ser, do jeito que era para ser, né? Como se Jesus fosse eu ou você. Igualzinho. Sem antes e sem depois, no tempo certo. E mais, do jeito certo, ou seja, sem nenhuma concessão. E aqui vem a parte que mais me surpreende. Veja só, Jesus recebe o nome que havia sido determinado pelo anjo. Não foi nem José, nem Maria, igual João Batista, né? Lembra da história de João Batista? Foi o anjo, o mesmo anjo, aliás, que escolheu o nome de João Batista, escolheu o nome de Jesus. E porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está lá em Mateus. Pois bem, Jesus recebe esse nome, né? Mas não antes, nem depois do tempo determinado. Isso é, no tempo em que qualquer menino receberia o seu nome, exatamente como qualquer outra pessoa. Todo mundo já sabia que o nome ia ser Jesus, todo mundo, José, né? José, Maria, eles já sabiam que o nome ia ser Jesus, mas Jesus não é chamado de Jesus antes da sua circuncisão, como qualquer outro garoto. É assim que é, sem nenhuma mudança, sem nenhum privilégio, sem nenhuma concessão. Isso significa que Jesus, Deus respeita o nosso tempo, o nosso momento, e Jesus se iguala a nós, inclusive nos detalhes. Ele se submete à nossa realidade. Ele é um de nós, com a única diferença que ele é isento
de pecado. Se você tirar o pecado fora, Jesus vive a nossa história da mesma maneira como nós a vivemos, palmilhando dia a dia, minuto a minuto, sem antecipações, né? Sem adiamentos, sem privilégios, sem concessões, né? E aí eu faço uma pergunta que eu fiz quando fiquei lendo esse texto, na minha contemplação. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para... Você está lendo aí no texto? Versículo 22. Para o apresentarem ao Senhor. Peraí. Desde quando o Filho de Deus precisa ser apresentado a Deus? Desde quando? Para lá. Acho que Deus devia, ou Jesus devia levantar lá na circuncisão e falar assim: vocês sabem com quem vocês estão falando? Né? Que isso, pô? Sou filho do homem. Mas não. E respeitados os prazos da circuncisão, o prazo do resguardo de Maria, aí eles levam Jesus para ser apresentado a Deus. Mas, veja bem, veja só, versículo 23. Conforme o que está escrito na lei do Senhor. O que é que está escrito na lei do Senhor? Em Êxodo 13. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Não, pera lá. Agora é demais. Quer dizer, então, que pegaram Jesus, o Filho de Deus, e o levaram para ser apresentado a Deus e consagrado a Deus. O Filho de Deus ser consagrado a Deus. Pode um negócio desse? Cabe na sua cabeça? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Nada diferente. Nenhum privilégio. Nenhuma dispensa da lei. Nenhuma desobediência às tradições. Nenhuma diferença das obrigações. Pelo contrário. Né? Tudo de acordo com aquilo que tinha que ser feito comigo ou com você, se fosse o nosso caso. Jesus se iguala. A Bíblia vai dizer que ele mais do que se iguala. Lá em Filipenses, no capítulo número 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo tem uma exortação violentíssima para nós. Principalmente para nós que esperamos sempre soluções mágicas de Deus. Esperamos que Deus nos livre de tudo, que Deus nos dê tudo, que Deus nos abençoe em todas as coisas, que nós sejamos bem-sucedidos da maneira mais... Enfim, donos do mundo. Conhece gente assim? Pois é. Lá em Filipenses capítulo número 2, o apóstolo Paulo, a partir do 5º versículo, diz assim: que haja em vós, que haja em vós, que haja em mim, que haja em você, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse Jesus aqui do texto, o qual, sendo igual a Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Opa, peraí. Então quer dizer que Deus não gosta dessa história de privilégio? Sim, não gosta. Não deu ao filho e fez o filho dar o exemplo ao contrário. Em vez de você querer se livrar, passar na frente, escapar dos problemas, não. Você vai assumir essas coisas na sua carne como servo, vai ser obediente e vai levá-las até a morte de cruz. Foi isso que Jesus Cristo fez. E Paulo vai dizer: você precisa ter o mesmo sentimento, Heber. Você precisa ter o mesmo sentimento, meu irmão, minha irmã. O mesmo sentimento. A gente olha para a história medieval, olha para os nobres e diz: se eu vivesse na Idade Média, não queria ser camponês nem artesão, eu queria ser nobre. Claro, lógico. Aí Jesus diz: se eu vivesse na Idade Média, eu ia ser um camponês. Ele nasceu numa família de camponeses, filho de um artesão. Carpinteiro é um artesão. Ele não foi nobre. E quem era ele? Simplesmente o filho do rei. Deus renunciou à nobreza para viver entre os nobres como nobre e morrer como servo, né?
Jesus seguiu o curso natural da vida. Ele não fugiu da sua dor. Ele simplesmente a enfrentou. Aí eu pergunto, e fiz essa pergunta quando estava fazendo essa meditação em dezembro do ano passado. Por que eu quero ser dispensado da dor? Ou por que eu acho que eu mereço ter privilégios, né? Por que eu não gosto, não quero passar por nada que custe alguma coisa para mim, né? Ou que seja dolorido, ou que pareça dispensável, se eu sou exortado a imitar Jesus no texto de Filipenses? A resposta é: porque nós somos mimados. E muitas vezes não queremos entender que a vida nesse mundo implica necessariamente em dor. Como é que você nasce? Você nasce chorando e a sua mãe urrando de dor. Agora a gente tem lá uns mecanismos, né, que amenizam um pouco a dor na hora do parto, mas de antes, né? Segundo lugar, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa tradução não é a melhor. Essa tradução, embora diga o que Jesus disse, ela não reflete o que Jesus de fato disse no original. A gente pode ler essa versão: no mundo tereis aflições, da seguinte forma: aqui a gente está sujeito a algumas coisas. Quando acontecer algo ruim comigo, eu vou lembrar que Jesus avisou: olha, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse, traduzindo de forma mais larga, né? Jesus disse o seguinte: olha, viver neste mundo caído implica necessariamente viver aflições. Ninguém vai escapar. Ninguém escapa das aflições desse mundo. Todos nós vamos sofrer problemas, angústias, dificuldades, desafios, injustiças, dores nesse mundo, porque estamos nele. Isso é inescapável. E aí vem a resposta: porém, tenham bom ânimo. Eu também vivi esse mundo, não tive nenhum privilégio, vou sofrer mais do que todos vocês juntos, porque ele sugou toda a dor e todo o mal no seu corpo, na cruz, e eu venci o mundo. E se eu venci, vocês também vão vencer. Essa é a palavra do Evangelho, né? Da qual tantas vezes nós tentamos escapar, com milagres, né? Com saídas sobrenaturais. Deus pode fazer isso, e faz. A gente já viu vários milagres aqui, mas essa é a exceção, não é a regra. Muitas vezes nós queremos que o milagre, que a ação sobrenatural de Deus seja a regra da nossa vida, e não é. Terceira coisa, além de você pensar no tempo certo em que Jesus foi circuncidado e apresentado, do jeito certo, né? Sem nenhuma concessão, também foi com o preço certo. Versículo 24 diz: para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Um par de rolas ou 2 pombinhos, né? Um par de rolas ou 2 pombinhos era o sacrifício destinado aos pobres. E Jesus nasceu numa família de camponeses, como eu falei. O pai dele era artesão, portanto, uma família pobre, não nobre, né? E ele apresentou então o sacrifício reservado às famílias mais pobres, né? E eles pagaram o sacrifício certinho, né? E Jesus foi circuncidado, apresentado e consagrado a Deus, sendo Deus. Olha só o que ele se sujeitou. Ele é Deus,
Ele vira um bebê, passa 9 meses no ventre de uma criaturazinha dele, nasce numa estrebaria, né? Enfim, tem toda aquela história, e quando chega a hora de ser circuncidado, ele vai ser circuncidado igual qualquer outra criança daquela época, e quando chega o momento de ser apresentado no templo, ele é apresentado como qualquer outra criança daquela época. Nada diferente. E ele é apresentado para quem? Para Deus. E ele é consagrado a quem? A Deus. E quem ele é? Ele é Deus. Mesmo assim, não houve nenhum desconto, nem no preço do sacrifício. O sacerdote podia falar assim, bom, né, João Batista não fez isso? Quando Jesus aparece lá para ser batizado, João Batista diz, oh, não, opa, que é isso? O senhor vai batizar a mim? Não, vamos cumprir a lei. Né? O sacerdote podia ter falado, bom, já que esse é o Cristo, né, e nós vamos ver no próximo estudo sobre Lucas, que um casal reconhece Jesus como Cristo, mas isso fica para outra ocasião, o sacerdote podia dizer, bom, então não vai pagar sacrifício, pelo menos isso, né? Nada disso. Eles pagaram o sacrifício exigido pela lei. Sabe o que isso significa? Significa que ainda que as coisas não pareçam necessárias, era necessário Deus pagar sacrifício para ele se apresentar para ele mesmo? Claro que não. Não era nem necessária a apresentação, né? Muito menos a consagração. Olha, Senhor, eu quero consagrar o Senhor mesmo a Ti, né? Enfim, ainda que as coisas não pareçam necessárias, que elas não façam sentido para nós, se elas foram estabelecidas por Deus, elas têm que ser feitas. Eu sei, talvez isso não faça muito sentido para você. Isso foi uma resposta de Deus para mim. Eu tenho a tendência de olhar para as coisas que Deus estabelece e dizer, sabe, Senhor, talvez a gente pudesse fazer um pouquinho diferente, talvez isso não seja tão necessário, talvez aquilo não seja tão importante nem relevante. Enfim, eu quero ficar dando pitaco nas coisas que Deus estabeleceu porque elas não fazem sentido para mim. E desde quando elas têm que fazer sentido para mim? Elas foram estabelecidas por quem? Por Deus. Portanto, elas fazem sentido para Deus. Elas não têm que ser lógicas para mim. Elas simplesmente fazem sentido para o Senhor. E nesse aspecto, Deus pode me responder, como Ele faz, só para me irritar, porque isso irrita. Quando você diz assim, mas Senhor, por que o Senhor quer que seja assim? E Ele responde, porque sim. Ué, porque sim. Porque sim não é resposta, diria o Ratimbum, né? Deus diz, eu disse e está dito, acabou. É porque sim, porque eu quero, porque eu mando, porque eu sou Deus. Oh, que é isso? Nós dizemos que adoramos ao Senhor, que nos submetemos à sua vontade, que o amamos, mas quando alguma coisa que Ele determina contraria os nossos interesses, a gente quer achar um jeito de dizer, olha, não é bem assim, não faz sentido, pensa bem. Pois esse texto falou claramente comigo que aquilo que Deus estabelece não precisa fazer lógica para ninguém. É de Deus e Deus cumpre. E é assim que tem que ser. E o meu papel de servo e de quem crê é obedecer e me sujeitar. Esse é o meu papel. Eu creio, eu amo a Deus, então tá, eu obedeço. Faria sentido para qualquer israelita dar 7 voltas em torno das muralhas de Jerusalém? Fazia sentido? Se você entrevistasse qualquer israelita lá, escuta, de onde você está vindo? Estou vindo lá da 3ª volta que nós demos lá nas muralhas. Por que vocês estão fazendo isso? Não sei. Você já parou para pensar que isso é um exercício inútil? Né? A caminhada é boa. As mulheres é que não gostavam. Né? Você sabe que as mulheres detestaram esse exercício, porque não podia falar. Nem na ida, nem na volta e nem durante. Deve ter sido uma tortura, né? Elas não podiam falar.
Faria sentido? Não. Mas deu certo? Deus é que estava fazendo. Era Ele que estava cuidando daquilo. E se você olhar para todas as intervenções de Deus na Bíblia, nada faz sentido. Deixa Deus guiar. A lógica é dele. O meu cunhado escreveu um hino muitos anos atrás sobre isso. É a lógica de Deus. Não tem como eu querer explicar como é que o sol parou. Ou o carro de fogo que Elias levou. É a lógica de Deus. A mim compete crer, confiar e obedecer. A razão e o propósito dessas coisas estão em Deus, não na minha mente. Elas são feitas para Deus, não para mim. Fazem parte da minha adoração real. Quando eu me sujeito às exigências de Deus, de uma forma obediente, mesmo que elas não façam sentido para mim, por exemplo, eu sei que você está querendo exemplos, então eu dou. Se o teu inimigo tiver fome, o que é que diz Deus? Tripudie sobre ele e diga, bem feito. É assim? Não. Deus diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Ou seja, socorra o teu inimigo. Isso faz sentido em algum lugar de qualquer galáxia desse universo? Não. Não. Mas Deus estabeleceu esse princípio, esse ensinamento. Jesus vai dizer assim, se alguém te ferir numa face, pede para bater na outra. Se alguém quiser te obrigar a caminhar uma milha, vá 2. Se alguém te pedir a capa, deixa o vestido. As vestes de baixo, né? Eles tinham a capa, como o nosso paletó, né? Então, se alguém te pedir o paletó, deixa a camisa, a blusa. Isso faz sentido? Não! É lógico? Não! É gostoso? É bom de obedecer? De jeito nenhum! Mas é instrução de Deus, de Jesus. Eu vou acatar pela fé e obedecer. Por quê? Porque sim. Essa é a resposta. Porque Deus quer. Pronto. Basta isso. Quando eu ajo dessa maneira, irmãos, isso se transforma em adoração real. Adoração existencial. Não apenas a adoração que eu faço aqui na igreja cantando, orando, declarando coisas, mas quando eu obedeço assim, isso se torna uma adoração feita não apenas na alma, mas na história, no dia a dia, diante dos homens e diante do mundo espiritual. Por isso que o diabo não quer que eu faça. Por isso que o diabo não quer que eu obedeça. Por isso que o diabo não quer que eu me sujeite. Por isso que o diabo não quer que eu me humilhe. Porque isso vai ser feito diante do mundo espiritual. E o Senhor vai ser glorificado com isso. Mas, o nome Jesus. Jesus significa, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus só virou Jesus no dia certo, né? Deus não usa atalhos e nós também não devemos usá-los. Isso é crucial, né? E para concluir, meus irmãos, muitas vezes, nós murmuramos contra Deus, nós reclamamos, às vezes até blasfemamos. Mas boa parte das fontes das nossas murmurações, boa parte daquilo que nos leva a reclamar, é resultado não de algo que aconteceu conosco à toa, mas é resultado da lei da sementeira. Lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7, está escrito que ninguém zomba de Deus e tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Isso vale para todas as pessoas. Ímpios, crentes, justos, injustos, todo mundo.
Muitas vezes eu estou com 60 anos de idade, então eu posso chegar para boa parte das pessoas aqui da igreja e dizer, olha, essa é uma lei real, funciona assim. Eu semeei tal coisa e eu estou colhendo tal coisa. E muitas vezes essa minha colheita é muito ruim porque eu semeei coisa ruim lá atrás, né? E aí eu reclamo, murmuro. Mas está murmurando o quê? Você está simplesmente colhendo o fruto que você semeou lá atrás. Está aqui na lei da sementeira. Então aguenta. Por exemplo, vou pegar um exemplo tranquilo, bíblico. Paulo. Ele era atormentado pelas lembranças das maldades que ele havia praticado, né? Por isso ele desenvolveu de forma tão profunda o conceito da graça de Deus. Mas as coisas que ele havia feito, tenebrosas e terríveis, oprimiam a alma dele. Claro, como qualquer ser humano, a consciência doía. E aí ele recorria à graça de Deus. Muita gente acha que esse é o espinho na carne. Ele queria se livrar dessas lembranças. E Deus diz, não, você semeou, você está colhendo, mas a minha graça te basta. E essa é uma coisa importante. Em vez de nós murmurarmos contra aquilo que estamos sofrendo por decisões erradas do passado, o que a gente deveria fazer é se escorar na graça de Deus, né? No fundo, quando a gente murmura desse tipo de coisa, é porque nós achamos que nós deveríamos ser poupados das consequências dos nossos erros, isentados, por alguma razão, porque a gente é bonitinho, porque a gente é especial, porque a gente dá o dízimo, porque a gente vai na igreja, porque eu sei lá. Mas nós não somos isentados, nós não somos livrados disso, não. Semeou, vai colher. Portanto, veja lá o que você está semeando hoje. Porém, não é correta a ideia que nós não somos poupados de nada. Nós somos poupados do juízo divino. Claro que somos. Certamente. A misericórdia de Deus nos livra. E ela é renovada a cada manhã, né? Ainda que a gente murmure e blasfeme. A misericórdia de Deus age entre nós e em nós, nos poupando do juízo divino. Pode não nos poupar as consequências ruins dos erros do passado, mas mesmo assim ele nos segura, ele nos mantém, né? E Jesus foi mantido ao longo da sua vida, não teve desconto nenhum, não teve privilégio nenhum, não teve maracutaia nenhuma, nem milagre nenhum para livrar Jesus das coisas que ele tinha que fazer, e os seus pais. No entanto, nunca faltaram recursos para que Jesus arcasse com o necessário. Assim como nunca faltará recurso para mim e para você, para nos mantermos de pé, para a glória de Jesus. A minha graça te basta, disse Deus a Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus possa nos instruir, nos abençoar e nos alimentar com essa porção da sua palavra, que muitas vezes nos desilude em relação às soluções muito mágicas, muito miraculosas, mas nos ajuda a caminhar do jeito que Deus nos quer, em direção à maturidade, né? Criança poupada de sofrer, pode perguntar para qualquer pai experiente, ou, se você preferir, para qualquer psicólogo. Tem um aqui, o Nelson. Criança poupada de sofrer vai ser um tormento em muito pouco tempo para todos os que a cercarem. Nunca vai ser coisa boa. Apesar de parecer que sim, né? Quero terminar dizendo que essa mensagem eu recebi naquele dia em que eu, ao chegar ao lugar da minha contemplação, contemplei bem ao longe um vulto que vinha com dois cães grandes. E eu olhei, estava no meio de uma praia deserta, não tinha para onde ir, e um dos cães, quando me viu, disparou na minha direção. E ele era daqueles cães de guarda, né? De raça que ataca. E eu estava com a minha mochila, estava cantando um hino,
nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus, me preparando para a contemplação, tinha acabado de chegar. E aí, o que eu vou fazer? E o cão, e o vulto, que não dava nem para ver se era um homem ou era uma mulher, tão longe, ele gritava e gesticulava, e gritava e gesticulava. Tá? Ele estava desesperado lá, porque o que ia acontecer? O cão ia me atacar. E aí, a minha classe de escola dominical já ouviu eu contar esse testemunho, né? Eu parei, né? Eu não tinha para onde correr, e quando o cão chegou a mais ou menos uns 10 metros, eu gritei: em nome de Jesus, para! Pois o cachorro parou. Parou. Aí veio o segundo cão, né? E eu lá. E o cachorro parou e naquela distância começou a se movimentar para trás de mim. E eu acompanhei. E aí quando chegou o segundo cachorro, eu falei: em nome de Jesus, vão embora! E eles foram. E eu segui meu caminho. Não com essa tranquilidade, mas maravilhado. Mal sabia eu que ao fim daquele dia eu ia receber essa chapoletada dessa mensagem, né, dizendo assim: olha, há coisas que você vai sofrer, sim. Há outras que eu vou te livrar por meio do milagre. Isso é fé, irmãos. A fé não pode existir só quando o cachorro vai embora em nome de Jesus. A fé tem que persistir quando o espinho na carne não é retirado, porque é Ele que vai nos dar a abundante graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe.